Olá! Esse é o podcast Saúde Atualizada, onde nós vamos conversar sobre estudos recentes envolvendo temas de saúde atuais. Você já ouviu falar em alimentos funcionais? E compostos bioativos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre eles e também sobre sua relação com o tratamento de doenças gastrointestinais. Um dado importante para começarmos é a contextualização de que atualmente as 3 principais doenças gastrointestinais, ou seja, as mais comuns, são a síndrome do intestino irritável e possível desdobramento para diverticulite, a colite ulcerativa e também o câncer coloretal, que, segundo dados da Organização Pan-Americana em Saúde da OMS, é o terceiro câncer de maior incidência mundial. E onde entram os alimentos funcionais? Bom, esses alimentos têm como diferencial, para além das funções nutricionais básicas, a produção de efeitos metabólicos e/ou fisiológicos benéficos à saúde, e eles devem ser seguros para consumo sem supervisão médica, segundo uma definição de 1999 da Anvisa. Vale lembrar que eles não curam isoladamente nenhuma doença. E, por fim, os compostos bioativos fazem parte desses alimentos funcionais, cumprindo funções específicas no corpo humano, a depender do seu perfil. E eles podem ser concentrados isoladamente para a formação de nutracêuticos, como o ômega 3, o resveratrol e, entre outros, vendidos por aí. Alguns estudos recentes de revisões têm evidenciado que, no caso da doença inflamatória intestinal com dano ao cólon, os polifenóis, uma das categorias dos compostos bioativos, podem oferecer alguns benefícios terapêuticos, melhorando a composição da microbiota intestinal local, além também de suprimirem as enzimas inflamatórias, no caso das doenças. A acetina é um importante componente flavona bioativo de frutas cítricas e mel de acácia. Ela é conhecida por demonstrar atividade protetora no trato gastrointestinal e regular negativamente o RNA na expressão de proteínas pró-inflamatórias. Então, essas alterações resultaram no alívio dos sintomas clínicos da doença em experimentos laboratoriais com ratos. Enquanto isso, o ácido cafeico encontrado nas folhas do boldo baiano e do café é um importante componente fenólico com muitas atividades farmacológicas evidenciadas. E em camundongos induzidos por doença inflamatória intestinal, uma dieta rica em ácido cafeico administrada antes e durante a estimulação resultou na neutralização do estresse oxidativo, indicando que esse ácido tem efeito preventivo e as propriedades terapêuticas na fisiopatologia da doença inflamatória intestinal são importantes, gerando atenuação do quadro clínico. Na colite, que é uma outra doença intestinal importante de incidência cada vez maior, alguns polifenóis diferentes têm benefícios marcantes, como é o caso da cardamonina, um polifenol isolado de uma planta perene asiática que possui evidências de que seu tratamento oral e retal melhoram a atividade da doença, resultando em alto potencial terapêutico. Já a quercetina, encontrada na cebola, desempenha a função de terapia coadjuvante em casos de colite, a depender do estágio de agravamento. Bom, até agora eu sei que foram muitos nomes técnicos, mas a lista é bem grande na verdade. Então agora vamos falar de algo mais palpável, os pré e probióticos. Esses eu imagino que você já deve conhecer. Os prebióticos são carboidratos, mas mais especificamente são as fibras, que podem ser solúveis ou insolúveis. A inulina é um exemplo de fibra solúvel, enquanto que as fibras presentes no farelo de aveia, nos cereais integrais e cascas de alguns alimentos são insolúveis. Muitos estudos relacionam esses prebióticos com a ativação da flora intestinal, tendo em vista que servem como um substrato para os micro-organismos ali presentes, o que favorece o bom funcionamento do intestino e pode proteger contra doenças inflamatórias e até mesmo o câncer coloretal. Já os probióticos são micro-organismos vivos, que quando nós ingerimos um alimento que os contém, durante a digestão eles vão diretamente fazer parte da nossa flora intestinal. Essa flora é importantíssima para a saúde humana, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças que não se limitam apenas ao intestino. Ela é composta por trilhões de micro-organismos, e os mais importantes deles são as bactérias, que também metabolizam a comida que nós comemos. Comida essa que pode também ser aqueles prebióticos citados agora há pouco. Ou seja, os prebióticos complementam a ação dos probióticos e vice-versa, tendo em vista que um melhora o funcionamento do outro. Agora, especificando um pouco mais, você conhece os lactobacilos, certo?
Então, deixa eu te contar algo interessante. Um estudo em vivo feito com ratos portadores de câncer coloretal avaliou que a bactéria Lactobacillus gallinarum produziu uma molécula antitumoral. O estudo foi conduzido comparando a atividade dessa bactéria com a bactéria E. coli e resultou na redução da tumorigênese intestinal, reduzindo o tamanho e o número de tumores, pela apoptose de células cancerígenas, além de diminuir a quantidade de bactérias patogênicas que poderiam fazer parte da flora intestinal ali presente. E esse foi só um dos vários exemplos de inúmeras bactérias importantes presentes no nosso intestino, mas também pode acontecer uma modulação dessa microbiota através de compostos fenólicos bioativos do azeite de oliva, por exemplo, que também são funcionais. Esses compostos aumentam as quantidades de algumas bactérias benéficas, podendo, inclusive, auxiliar no controle de distúrbios de colesterol HDL e também na obesidade. Mas é importante ressaltar aqui que eu não estou entrando no assunto de emagrecimento, ok? Outra curiosidade importante é que o gengibre possui 4 compostos fenólicos bioativos anti-inflamatórios que reduzem a náusea em pacientes que recebem quimioterapia. A náusea não é exatamente uma doença gastrointestinal, mas é um sintoma que afeta a região. Bom, você já deve ter ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro, não é? Então, é porque ele realmente é tão importante quanto e impacta grandemente no bom funcionamento do organismo em áreas que não são tão óbvias assim. E por essa razão é tão importante o avanço e a disseminação de estudos clínicos consistentes sobre os compostos bioativos de alimentos funcionais, tendo em vista que o funcionamento saudável do aparelho digestivo impacta diretamente no bom funcionamento sistêmico do corpo humano e, consequentemente, na qualidade de vida individual. A nutrição e a alimentação passam muito longe da superficialidade de se resumirem apenas a um consumo de carboidratos, proteínas e gorduras. Bom, por hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha aprendido e aproveitado todos os conteúdos. Gostou do episódio? Se sim, ou se quiser deixar um feedback, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. E também para deixar algum possível tema para o próximo. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Até mais!